Glória a Deus. Boa noite, igreja. Foi muito emocionante ontem, porque, na verdade, a igreja de Monte Sião não tem 20 anos, né, Nando? Ela deve ter mais ou menos 21 anos. 20 anos foi o primeiro salão. E mais ou menos 21 anos atrás, foi um dos dias muito difíceis, foi comunicar minha mãe e meu pai, que eu estava largando de tudo, até deles, né, mãe? Só lembra? Meu pai ficou assustado. Estou mudando de cidade, mãe. Mas como assim? Estou largando tudo, mãe. Deus chamou meu marido, me chamou, e nós vamos para Monte Sião. Mas e a escola das meninas, fez só Deus sabe. E para a glória de Deus deu tudo certo. As duas se casaram lá os meus netos moram. Nossa, só gratidão a Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. O motivo da sua vinda aqui hoje, além de adorar o Senhor, é por gratidão ou é por uma necessidade? Não é errado não, viu? Você pode estar tanto aqui para agradecer, como também por ter uma necessidade. Eu estou aqui por gratidão e por necessidade, além de vir adorar o meu Senhor com vocês. E é por isso que eu peço de todo o meu coração, Pai, fala conosco esta noite. Fortalece as mães, os pais, fortalece os filhos, fortalece cada pessoa que está aqui como indivíduo, fortalece os visitantes que vieram nos visitar. Senhor, que a sua palavra nos preencha. Por isso nós expulsamos daqui todo o inimigo que vem roubar a tua palavra e vem intentar contra a mente, contra a capacidade intelectual das pessoas de ouvir e entender a tua palavra. Nós confiamos, Pai, que todos aqui esta noite serão alimentados por ti, em nome de Jesus. Amém? Hoje a minha amiguinha especial veio ao culto, a Dani. Né, Dani? Seja bem-vinda, você, as suas amigas e a todos os outros que estiverem aqui nos visitando. E eu não posso esquecer que hoje tem cantina. Mesmo sabendo que não vai sobrar, hoje tem cantina. Gente, é legal que eu não estou precisando fechar a porta da igreja. Né? Está dando certo, né? Glória a Deus. Bom, o tema da palavra desta noite é: o que leva um homem de Deus a cair? O homem aqui é uma mulher também. Então eu posso transformar o tema assim: o que levaria você a cair? A ficar literalmente fora da presença de Deus? Eu quero iniciar falando sobre a vida de um homem que se passou por um profeta. E olha, se ele pegasse firme, se ele fizesse tudo direitinho, ele seria um grande profeta. Sabe por quê, igreja? Porque ele foi chamado de profeta por alguns, e até algumas pessoas hoje, ao pregar, chamam ele de profeta. Mas ele não foi profeta, ele foi um falso profeta. A Bíblia chama ele de adivinho. O homem tinha visão aberta, o homem via anjos, o homem discernia as coisas, o homem falava com Deus, o homem escutava Deus falar, o homem ouvia até o animal falando. Ele tinha tudo para se dar bem. Mas ele não se deu, ele não quis, né? E o interessante que, além dos olhos abertos, ele também acreditava e temia em Deus. E ele chamava Deus assim, ó, o Senhor meu Deus. Mas, no entanto, ele era idólatra. Ele temia Deus, ele achava que seguia Deus, mas ele também adorava, prostrava-se e fazia outras coisas para outros deuses. Então, ele era um idólatra e ele também não deixava os costumes pagãos. Olha, gente, eu vou pregar sem medo, viu? Vou ficar aqui na liberdade do Espírito Santo e vou pregar sem medo. Ele não largava das coisas do mundo. E, além disso, de coisas pagãs. E interessante que, se ele vivesse nos dias de hoje,
Eu estava pensando, né? Se ele vivesse nos dias de hoje, ele seria mais ou menos como quem? Não está certo a gente ficar apontando, porque enquanto a gente aponta um, tem quantos? No meu caso, tem 3 dedos apontados aqui para mim de volta. Tem um povo louco que fala que é 4, né? Mas para mim, se tiver um dedo só apontado, para mim já basta. Então, enquanto eu posso apontar uma pessoa, tem 3 dedos meu mesmo apontado para mim. Mas eu comecei a imaginar que se esse homem vivesse nos tempos de hoje, ele frequentaria igrejas diferentes, ele participaria dos cultos, ou então ele abriria uma igreja só para ele. Mas ele também participaria do carnaval, ele também ia participar das festas mundanas, e depois de fazendo tudo isso, ele vinha para o culto e ia ceiar numa boa, sem nenhum problema. Ele ia participar também da Santa Ceia. Ele colocaria defumador para purificar a sua casa. Ele ia odiar ou fazer fofoca de irmãos. Ele faria simpatias para conquistar as coisas. Olha que interessante. Ele faria de tudo. E depois talvez ele chamasse alguém na casa dele e ainda ia ensinar a palavra e ainda ia liberar profecia para essa pessoa, para as pessoas. Por quê? Porque ele tinha visão aberta. Ele tinha visão aberta. Ele via as coisas. E ele falava com Deus e Deus falava com ele. Não era só ele que falava com Deus, Deus falava com ele. Olha que coisa louca. Mas ele é considerado pela palavra de Deus como um adivinho. Vocês sabem de quem que eu estou falando, né, gente? No nosso amiguinho Balaão. Misericórdia, né? E ele conhecia a palavra de Deus, conhecia tudo direitinho. Misericórdia. Ele era um homem que tinha amizades influentes e era expert em dar conselhos e direções. Só que só para fazer o povo de Deus errar. Então, eu quero, por favor, que vocês abram a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 31. Nós vamos ler do 7 ao 9, depois do 15 ao 16. Não estou pregando ainda. Estou explicando para vocês sobre a vida de um homem como introdução, para que vocês entendam a palavra. Números capítulo 31, do 7 ao 9. Acharam? Isso. Eles atacaram os midianitas. Quem que atacou os midianitas? O povo de Deus, os hebreus. Por que que eu sei? Porque foi o Senhor que mandou. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Mataram todos os homens. Versículo 8. Entre os mortos estava Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, não sei. 5 reis midianitas. Mas também mataram a espada, quem, igreja? O tal do Balaão, o filho do Beor. Por que que eu sei que é Balaão? Porque eu sei o nome do pai dele, que é esse Beor aqui. Senão poderia ser qualquer um outro, né? Versículo 9. Os israelitas levaram presas as mulheres, as crianças dos midianitas, e pegaram também as suas ovelhas, cabras, o seu gado e todos os seus bens. Versículo 15. Aí Moisés perguntou: por que que vocês deixaram viver todas essas mulheres? Vocês não estão lembrando que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, é que fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando Deus Baal Peor? Foi por isso que houve, o que está escrito na sua Bíblia? Praga, epidemia. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Acabamos de passar por uma, né? Acabamos de passar por uma. Então a palavra, quando cita o nome do Balaão aqui,
faz referência às suas obras, não só essa passagem, a palavra, a Bíblia, porque também faz muitas menções dele no Novo Testamento. Então, quando a palavra faz uma citação, uma referência, uma menção de Balaão na Bíblia, sabe como é que ele é citado? Ele é citado como o conselho de Balaão, a doutrina de Balaão, o tropeço de Balaão e até a mula de Balaão. É assim que ele é lembrado pela palavra de Deus. Mas será que realmente ele não foi um profeta? Vamos ver em Josué, por favor. Josué capítulo 13, versículo 22. Fala para o seu irmão assim, ó. Não importa quem. Mas quem se levantar contra você, abre aspas, sem motivo, é você que vai eliminá-lo. Amém? Não vai arrumar problema com Elcio na cidade, hein? Pelo amor de Deus. Não precisa pegar arma, faca, sei lá mais o que o Elcio acha por aí. Veneno, né, Elcio? Bota um trequinho lá no café, morre, ninguém fica sabendo que foi fulano, ciclano que matou. O Elcio descobre. Então não façam isso. Preste bem atenção como é que você ganha suas guerras. Primeiro andando certo, né? Primeiro andando certo, reto. E depois, é claro, que para cada problema o Senhor sempre nos dá o livramento, sempre atende às nossas orações e também satisfaz os nossos desejos, né? Mas vamos voltar para cá. Josué capítulo 13, versículo 22 diz assim: também os filhos de Israel mataram a espada. Quem? Balaão, filho de quem? Do Beor, o adivinho. Não sei como é que está aí na sua Bíblia, se é feiticeiro, mas aqui está escrito adivinho, misericórdia, né? Com os outros que por ele foram mortos. Então aqui mais uma base bíblica só para você ver que ele não era um profeta de Deus. Então o curioso é que Balaão ele consultava o Senhor. E Deus o respondia. No entanto, ele não usou os seus dons e o seu conhecimento para beneficiar pessoas. Ele só usava em proveito próprio, para ter fama, poder, para ter dinheiro. Por fim, o cara era um trambiqueiro. Um trambiqueiro e morreu na batalha que os israelitas estavam travando contra os midianitas. Tá bom. Aí passado, antes da morte dele, teve um outro fato. Só que aí não foram contra os midianitas. Foi com um outro rei. Este outro rei é chamado de Balaque. Conversa não, gente, presta atenção aqui. Este outro rei foi chamado de Balaque. Aí Balaque descobriu que todos os vizinhos dele, que eram inimigos do povo de Deus, tinham sido vencidos pelo povo de Deus. Tinham sido as terras, tudo, o povo de Deus avançava e conquistava. Aí ele quis se adiantar. Ele pensou, eu preciso comer pelas beiradas? Esse povo é muito maior, muito mais forte do que eu. E eu sei que a maneira como eu vou vencer esse povo não tem como ser pela espada, vai ter que ser uma obra de feitiçaria. Eu preciso fazer uma obra de feitiçaria contra esse povo. E nada melhor do que contratar o melhor feiticeiro. Quem que ele chamou? Balaão. Aí ele contratou Balaão e falou, Balaão, o negócio é o seguinte, eu quero que você só use a sua palavra. Olha como que o homem era poderoso, igreja. Olha como é que o povo cria em Balaão. Eu só quero que você use a sua palavra. Eu só quero que você suba no monte e de lá de cima você faça o quê? Amaldiçoe a sua vida, amaldiçoe. Sabe o que Balaão fez? Ele foi consultar o Senhor para saber se podia ir. Dá vontade de pegar, dar na testa dele. Ele foi consultar o Senhor para saber se ele podia ir. Aí ele consultou o Senhor, ele desceu e falou assim para Balaque, ó, o negócio babou.
Não vai dar. Mas por quê? Porque não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Não tem. Aí ele foi mudando, sabe, gente? Balaque, ele foi aumentando o dinheiro. E ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, então vamos fazer o seguinte. Eu vou, mas eu só vou falar o que Deus mandar. Ô, gente, está escrito desse jeito lá. Eu só vou falar o que Deus mandar. E ele foi. Aí, como ele estava de olho no que ele ia ganhar, ele literalmente, traduzindo aqui a palavra, ele disse assim para Balaque: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou, mas tem uma maneira de você ganhar desse povo. Tem uma maneira de você se infiltrar e ganhar sem guerrear. Balaque, meu Deus, mas como? Como é que eu vou fazer isso? Uai, introduz a idolatria. Introduz a prostituição no meio deles. E sabe quem que vai acabar com eles? O próprio Deus. Coloca confusão lá no meio. Você não precisa fazer nada, você só espera que o próprio Deus vai descer com a ira e vai matar aquele povo. E não é que ele aceitou a ideia? Vamos ver. Primeiro Números 22, para saber se o que eu estou falando é verdade mesmo. De cara ele não aceitou a proposta, né? Mas ele consultou o Senhor. Números 22 é Balaque falando com ele. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez eu possa ferir e lançar fora da terra, porque eu sei, quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares, toma cuidado com a boca do povo, hein? Tem muito Balaão andando por aí. E às vezes se infiltra nas igrejas, assiste até culto, toma santa ceia do teu lado, mas é idólatra. Vai nos terreiros de macumba, faz obra de feitiçaria para tentar te pegar, mas conhece a palavra melhor do que você. E ainda consulta a Deus e Deus fala com ele. Olha que coisa louca. Olha quanta chance Deus dá para uma pessoa a quem Ele quer usar. Olha quanta chance Deus dá para as pessoas, para diferenciar que existe um Deus que é maior do que o outro. Amém. Vamos lá. Misericórdia. Infiltra no meio do povo de Deus com a idolatria. Infiltra no meio do povo de Deus com a prostituição, pois assim você nem vai precisar lutar com o povo, o próprio Deus vai virar contra eles. O que o rei Balaque fez então? Não vou pedir para vocês abrirem a palavra, tem outros versículos ainda, mas ele aceitou a sugestão de Balaão e ele enviou uma moça chamada Cosbi, C-O-S-B-I, Cosbi, e não era uma moça qualquer, ela era filha de um dos príncipes, e juntamente com umas mulheres muito bonitas, a palavra de Deus diz que eram belas mulheres, eu não sei quantas, mas ela e outras mulheres, elas entraram no meio do povo de Deus, começaram a mexer com os homens, solteiro, casado, não importava para elas, e começaram a entrar no meio do povo de Deus, misericórdia, Jesus amado, para tentar corromper o povo de Deus. O que vocês acham? Vocês acham que os homens caíram nessa sedução? Se naquela época eles caíram, vigia que hoje você também pode cair. Vigia, em nome de Jesus. Aí, as mulheres fizeram o povo de Deus se corromper. Misericórdia. O povo se desviou dos caminhos do Senhor, se prostituindo moralmente e espiritualmente com essas moabitas. Aqui já é rei de Moabe. Midianitas, moabitas. Então o Senhor se irou contra Israel e enviou o quê?
Coloca novamente para mim o Números 31:16. Quando Deus quer tratar com um homem, pode ser que Ele mande uma luta dentro da sua casa. Quando Deus quer tratar com orgulho, vaidade de alguém, Ele faz você perder alguma coisa, um carro, uma casa, faz você andar a pé durante um tempo, faz você perder emprego, faz você, sei lá, alguma coisa Deus trata quando Ele quer trabalhar com uma família. Agora, quando Deus quer tratar com o povo dEle, põe isso no seu coração, igreja. Olha o que Ele manda. Uma praga, uma pandemia. Morreu muita gente. Morreu muita gente. O Senhor se irou contra Israel e enviou uma epidemia que matou dentre eles 24.000 pessoas. Depois fala que qualquer ser humano tem o poder, através de uma vacina, de matar tanta gente. Não tem, é Deus que está por detrás dessas coisas. É Deus que é o dono da vida e da morte. Matou 24.000 pessoas. Eu, palavras minhas, penso que matou mais se fosse o rei Moabita lá com a espada. Se ele fosse lá, pode ser que ele teria matado bem menos. Mas deu certinho o plano de Balaão. Deus veio com a vingança. Mas Deus sabia quem é que estava por detrás dos planos contra os filhos dele. Era quem? Balaão. E como foi que Balaão morreu? Pelas próprias mãos dos parentes, do povo, dos parentes que já tinham sido mortos. Morreu de uma maneira assim horrível, porque eu penso que se ele temia a Deus, ele queria que a morte dele fosse linda, maravilhosa, que os anjos viessem buscá-lo, que ele fosse passar a eternidade com Deus, que ele fosse morto como um homem de Deus. Mas não, ele foi morto como um traidor. Sabe-se lá Deus, quem é lá do exército de Israel, que furou ele. Mas o fato é que ele morreu. Amém, gente? Vocês entenderam até aqui? Vocês conseguem entender que o conselho de uma pessoa astuta pode fazer? Você entendeu o que foi tudo isso até agora? Para te dizer que pode ser que você esteja aqui hoje sofrendo, porque você deu ouvidos, você acreditou numa coisa que era mentira. Às vezes pode ter sido um conselho, uma direção, mas era mentira e hoje você está sofrendo por isso. Amém? Mais tarde, em uma outra época, e daqui para frente é a palavra que Deus nos mandou essa noite. Mais tarde, que aqui é o tempo de Moisés, né? Balaão. Mais tarde, numa outra época, um outro rei amonita se levanta. E ele se chamava Naás. N-A-A-S. Naás. Mas o homem era gente boa. Mas ele era um amonita. Não adianta. Não adianta que escorpião é escorpião, igreja. Não adianta achar que escorpião não pica, porque ele pica. É da natureza dele, é a essência dele. O Naás, gente boa, estava muito bem com esse homem aqui. Tinha uma excelente, ele lá, rei dos Moabitas, o outro rei de Israel. Eles tinham um relacionamento muito bom. Só que o cara morre. O homem entra em óbito, não sei por quê. Aí o filho dele passa a reinar no lugar dele. E esse filho chama Hanum. H-A-N-U-M. E ele reina no lugar do pai. E o rei da época, Davi, se dava muito bem com o pai de Hanum. Aí o que Davi pensou? Eu vou mandar uns mensageiros meus e lá dar os meus pêsames, né? As minhas condolências, dizer que o que eles estiverem precisando, ou até mesmo para consolar eles, né? E Davi manda lá uma turminha. E vocês sabem que o povo hebreu, judeu, eles têm uma característica, né? O cabelinho tem aquele cacho aqui, né? Barbudo. Vocês sabem disso, né? Barbudo, as roupas características. Quando aquele pessoal, eu não sei o número de quantos, chegaram lá para dar os sentimentos para o Hanum,
Hanun já ficou meio de olho, mas aceitou. Aí veio uns dos príncipes, uns dos conselheiros de Hanun, com um conselho, com uma ideia, com uma dica. Você se liga, hein? Você conhece o Davi? Ele não veio aqui por causa disso, não. Ele veio aqui porque ele quer roubar tudo que você tem. Ele veio aqui porque ele vai saquear, ele vai destruir. E Davi não foi por causa disso, igreja. Davi se dava bem com o pai. Davi se dava bem com Naás. Então ele veio aqui e ele vai roubar tudo. Se ele não roubar, ele vai destruir. O que você acha que o rapaz fez? Guerra. Mandou raspar a barba dos meninos. Eles com as roupas. Diz que cortou aqui, ó, a roupa dos meninos. E se estava de queca, só sei que foram embora tudo peladão para casa. E sem a barba. Com a roupa por aqui, cortada. Sem a barba. E tiveram que voltar assim para Davi. Quando contaram para Davi, aí estava formado o rolo, né? Sabe quando você fala uma coisa que não deve, e chega na boca do outro, do ouvido do outro de uma maneira diferente que você falou? Mas nesse caso aqui chegou direitinho. Davi foi para cima. Começaram a guerrear. Foi um rolo só. Só por causa, novamente, de um conselho errado. Coloca para mim, por favor. Agora, 1 Crônicas, capítulo 20. Do versículo 1 ao 2. Que orientação furada este rapaz recebeu. Só que, a hora que Davi foi para cima daqueles amonitas com o seu exército, ele tinha um comandante que ia à frente chamado Josafá. Quando eles foram para cima, resumindo, um povo da Síria foi tentar ajudar os amonitas, foi um rolo. Resumindo, fugiu todos. E Israel ficou quieto. Os amonitas fugiram, o pessoal da Síria também fugiram e disseram, né, está escrito na palavra de Deus, que eles falaram, nunca mais eu vou comprar a briga de quem eu não conheço. Nunca mais eu vou comprar a briga dos amonitas. E fugiram literalmente. Aí passa um ano tudo quieto, tudo calmo. Aí vem essa passagem aqui, ó. Para quem conhece a palavra, sabe o que significa essa passagem. Porque o que eu vou ler agora também está escrito em outra passagem. Eu não sei se é 2 Samuel ou 1 Samuel, capítulo 11. Mas amém. Olha o que está escrito ali. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Quem que é esse amonita aqui? O Hanun, o filho do Naás que tinha morrido. O que resolveu ouvir o conselho errado, uma orientação errada, que foi para cima de Davi. Davi foi para cima dele, porque ele tinha raspado lá a barba, cortado a roupa dos mensageiros de Davi. Então, é justamente esta parte. Passou um ano, tudo quieto. Joabe pega o exército, porque ele é o comandante de Davi. E é claro, né, amando de Davi. Ele vai para a terra dos filhos de Amon. Veio e sitiou Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro. E que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojos. Passado um ano, igreja. Não tira o versículo não, por favor. Joabe, comandante do exército de Davi, levou o exército para onde estavam os filhos de Amon. Ele destruiu tudo.
Olha para você ver, não adianta. Uma hora ou outra, o negócio vai babar. Você faz, você acha que se saiu bem, ou alguém acha que se saiu bem acusando, fazendo alguma coisa com você. Fique em paz, fique em paz. Aqui foi 1 ano. Com vocês eu não sei quanto tempo vai ser. Mas Deus vem a seu favor. Deus vem. Davi manda Joabe vai lá e destrói tudo. Só que na cidade de Rabá, que é o centro da cidade dos amonitas, ele cerca, ele sitia a cidade. E quando chega lá, ele faz uma coisa muito estranha. Aqui diz que foi Davi. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de um talento de ouro e que havia nela pedras preciosas. Não foi Davi que tirou a coroa da cabeça desse rei. Porque aonde que ficou Davi nesse dia? No palácio, em Jerusalém. Se você vai ler a mesma passagem no livro de Samuel, está escrito lá assim: e quando os reis saíam para guerrear, Davi ficou no seu palácio em Jerusalém. E o que é que Davi viu lá do seu palácio e arrumou maior rolo para a cabeça dele? A moça tomando banho, a Betseba. Vocês estão lembrados? Essa passagem é paralela. Só que aqui não fala do pecado de Davi, aqui não fala do caso de Betseba, mas fala uma coisa tremenda. Qual é o título da palavra? Tu já esqueceu? Por que um homem de Deus cai? Tem que ter muita armadilha. Então, meu Deus, vambora. Aí, Davi tira a coroa da cabeça do rei. Como é que Davi foi tirar a coroa da cabeça do rei, se o Davi estava no palácio? Não foi ele, foi Joabe. Joabe representava ele. Se alguém sai no meu nome me representando, é meu nome que está lá. Você entende o que é uma empresa? Você entende quem você contrata? Você entende quem você dá oportunidades? Porque se levarem o teu nome e acontecer alguma coisa, não vai ser você, não vai ser a pessoa que vai pagar por isso. Vai ser quem ela representa. Joabe então tira a coroa da cabeça do rei, mas a Bíblia diz que a coroa tinha um peso de É claro que a gente vai estudar para ver quanto peso tem um talento. Tem 34 quilos. Uai, mas por que a Bíblia está falando do peso da coroa do Hanum lá? O que eu tenho que ver com isso? Uai, tem tudo a ver com você. A coroa pesava 34 quilos e ainda tinha umas pedras preciosas. Vamos dizer ali que tinha mais um meio quilo, né? Ou mais de pedras preciosas. Então você começa a pensar, como que o cara conseguia ficar com uma coroa tão pesada na cabeça? Não ficava pouquinho tempo. Então, consultando a Bíblia Dake, lá faz uma consideração muito legal que me fez chegar nisso daqui. A Bíblia Dake diz que nestes casos, o próprio trono tinha um suporte que segurava quando o rei precisava usar, porque o rei não ficava para lá e para cá desfilando coroa. Então, quando ele se assentava no trono dele, a coroa ficava suspensa sobre a sua cabeça. Mas ali está dizendo que Josafá tirou da cabeça de quem? Que rei é esse? Os amonitas serviam a um deus chamado Moloque. E Moloque também é conhecido na palavra por, deixa eu ver aqui, Milcom ou Malcom. Ele era chamado pelos amonitas de rei. Moloque era o rei daquele povo, assim como Jesus Cristo é o nosso rei. Então Joabe tira da cabeça de quem a coroa? Da estátua de Moloque. Ele tira a coroa da estátua de Moloque e leva para onde? Para Jerusalém. E leva para Jerusalém. Vamos lá. Meu Deus. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha um peso de um talento de ouro e que havia nela pedras preciosas.
O que fizeram com a coroa? O que você entende? Foi tirado da cabeça de um rei e colocado na cabeça de outro rei. Misericórdia. Gente, em nome de Jesus, perceba aí, por que é que um homem de Deus cai? Por que que uma mulher de Deus cai? Por que que as coisas erradas acontecem na sua vida? Perceba bem. Misericórdia. A Bíblia ainda fala até o peso da coroa. Davi não tinha ido para a guerra, mas quando Josafá destruiu tudo, foi até Rabá, pegou da cabeça do rei. Na verdade, não estava na cabeça de Hanum, mas estava na cabeça daquela estátua de Moloque. Observe a mesma passagem agora, lida em outra tradução, porque essa é a tradução RA. Na minha é ARA, que é a Shed. Vamos ler essa mesma tradução no NTLH. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia pedras preciosas que Davi tirou e colocou na sua própria cabeça. Davi levou também de Rabá coisas de muito valor. É 2 Samuel capítulo 11 que repete, tá, gente? E fala mais alguns detalhes sobre esta passagem. Davi então estava no seu palácio nos dias em que os reis, guerreando, Josafá, comandante do exército do rei, tinha destronado o rei amonita. E o que foi que Josafá trouxe dos despojos mesmo? A coroa. O que significa coroa? Significa soberania. Significa governo. Rei Davi não precisava daquela coroa. Ele já tinha dele. Rei Davi era rei de onde, igreja? Israel. E ele põe uma coroa pagã, de um Deus que precisa de sangue de criança para se satisfazer, Moloque. Quando Davi faz isso e coloca na cabeça dele, os pensamentos de Davi vira. Você já viu uma pessoa que você fala, eu não acredito que isso saiu dessa pessoa? Você já... Meu Deus, como é que isso pode vir desta pessoa? Como é que tal pessoa pode ter esse comportamento? Vocês estão ligados aqui? Estão prestando atenção aqui? Como é que uma pessoa teve uma atitude dessa? Como é que esse homem pôde cair? Como é que esse homem pode ter feito isso com a família dele? Como é que esse homem pode ter largado a esposa dele? Como é que a mulher dele pode ter traído ele? Como é que esse homem pode ter abusado dessa criança? Como é que essa mulher pode ter matado essa criança dentro do ventre dela? Não era assim. Na maioria das vezes, pelo que eu vejo pela televisão, quando vai se entrevistar os vizinhos de onde acontece uma tragédia, o que os vizinhos falam, na maioria das vezes? Gente boa, não fazia nem barulho aqui, coitadinho, o que precisava dele ele fazia tudo. Gente, o que é que vira a cabeça de um homem? O que é que faz uma mulher fazer as coisas erradas, andar fora dos princípios do Senhor, temendo ao Senhor? Teme, fala com Deus, diz que ouve a Deus, mas ainda lá fora faz o que é abominação ao Senhor. Não dá para entender. Aí Davi coloca aquela coroa nele e ele para de pensar como rei de Israel e começa a pensar como um rei pagão, porque o rei pagão é assim: se eu quero, pronto, acabou, ninguém vai me impedir. Davi então sai lá
Como é que chama o negocinho lá do quarto dele? Sacada. Sai lá na sacada, vê a bonita tomando banho, que para mim o negócio já devia estar fervendo também lá do outro lado, o diabo já devia estar lá também, né? Ele sai, vê ela bonita. Qual foi a decisão de um rei de Israel? Traz ela aqui. Já trouxeram ela? Já. Sai todo mundo. Gente, ele não estupra ela, mas ele se deita com ela e ela engravida. Agora, qual seria a decisão de um homem de Deus? Qual seria a sua decisão se você vê uma mulher pelada? Tomando banho. Ai, pastora, mas na minha casa não tem sacada, mas tem celular, né, bobão? Tem celular, né? Qual é a posição de um homem de Deus? Se te mandarem um vídeo assim, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, até as imagens falaria, né? Estão falando. Se te mandarem, aliás, você não tem vergonha de também repassar esse tipo de coisa? Porque quem é filho de Deus é rei. É rei, você é filho de Deus. Então, qual é a posição de um homem ou de uma mulher de Deus? Não foi a de Davi. Davi não era assim, igreja. Davi não era assim. O que aconteceu, o que pode ser? Eu penso que pode ter sido por causa disso. Agora, o porquê que talvez você hoje, aqui, precise se largar de alguma abominação perante o Senhor, só Deus sabe o que você fez. Só Deus sabe com que você se contaminou. Só Deus sabe aquilo que passou desapercebido. Você achou que era bobagemzinha, aliás, você acha que a palavra de Deus é bobagem, né? Você está ouvindo de novo. Você está ouvindo de novo. E a única maneira de pegar o povo de Deus é introduzindo a idolatria. A idolatria é a causa da prostituição. A prostituição, a lascívia, e tudo que é coisa ruim, imoral, é só sintoma. A causa é a idolatria. Porque traem a Deus, o Deus Altíssimo, com outros deuses. Davi coloca aquilo na cabeça, o homem desvirtua, ele começa a pensar em outras coisas e começa a agir como um deus Moloque, um deus amonita. Aí você para pensar, de onde que vieram os midianitas e os moabitas? Vocês sabem de onde vieram esses dois povos, essas duas tribos, vocês se lembram? De um incesto do pai com as duas filhas. Duas filhas embebedaram o pai, deixaram ele bêbado, transaram com o pai, e na vez de cada uma engravidou, e o princípio, o início dessa tribo foi por causa das filhas de Ló. Ló era sobrinho do Abraão, gente boa. Abraão, vocês estão lembrados de Abraão? Aquele que ensinou Ló. Ló não ia se corromper. Mas a coroa na cabeça do Ló foi o vinho que ele tomou e não devia, né? Foi ele ficar bêbado e não devia. Então só Deus sabe o que vocês fazem. Só Deus sabe quem está ouvindo esse culto online faz. Mas no homem, uma mulher de Deus não cai por qualquer coisa. Precisa ter uma armadilha antes. É por isso que está na igreja ainda vai em carnaval. É por isso que está na igreja gosta de ir para as baladas. É por isso que está na igreja e gosta de fazer outras coisas. Por quê? Porque alguma coisa corrompeu o teu pensamento. Você sabe da verdade, você sabe o que é certo. E não sou eu quem digo, eu só estou aqui hoje como Natã. Por que como Natã? Gente, ficou agitado o negócio aqui. Em nome de Jesus, eu expulso daqui todo espírito maligno. Fiquem quietos e ouçam a palavra em nome de Jesus. Senão eu mesmo vou aí e amarro você. Amém? Não é brincadeira não, é sério. A hora que Davi fez o que fez, aí foi um abismo puxando o outro.
saiu, conheceu quem não devia conhecer, não estava num momento bom, caiu, escondeu, ali foi fazendo uma coisa errada atrás de outra, igualzinho Davi. Davi engravida a moça, e ele falou, agora eu tenho que me livrar desse problema. Ele manda matar o marido da moça. Só que o marido da moça, Urias, morreu, mas ele não morreu no dia. Aliás, ele armou uma presepada lá, não deu certo. Aí ele falou, agora só me resta fazer o quê? Matar Urias. E ele deve ter pensado, se eu mando matar o marido dela, eu já caso com ela em seguida, e ninguém vai perceber que a gravidez, né, não é do outro, é minha. Eu casei com ela. A gente fala que a criança nasceu antes, tal, e vamos para frente. Só que apareceu um profeta na vida deste homem. E às vezes é bom conhecer profeta, mas às vezes não é bom conhecer um profeta. Que o profeta pode ser aquele que está trazendo a sentença de Deus para a sua vida e você não acorda. Aí Natã vai visitar o profeta de Deus, diferente de Balaão, não se corrompia. Ele foi visitar a Davi, e como que ele poderia chegar no rei? O rei estava doido da cabeça. Mas a palavra de Deus fala um adjetivo muito legal sobre Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E eu sempre imaginava, o que seria isso? Hoje eu tenho plena convicção que um homem ou uma mulher, para ser amado de Deus, não pode ser orgulhoso. Não pode ser orgulhosa. Porque só os orgulhosos não ouvem a palavra de Deus. Só os orgulhosos não olham para dentro de si, não se refletem. Só os orgulhosos não erram. Vocês estão entendendo? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Natã sabia disso, mas Natã não sabia como que ele estaria naquele momento. Então Natã chega contando uma historinha. Conta uma historinha. Aí na historinha Natã estava falando de Davi. E o cara não percebeu. E Davi ficou tão irado com a história que Natã contou, que ele disse assim, oh, esse cara precisa morrer. O cara se apoderar de uma única cordeirinha que o homem tem. O homem não tinha mais nenhuma, só tinha uma cordeirinha. O outro veio, roubou. Esse cara precisa morrer. Aí de repente Natã viu que ele não entendeu a história, precisou ser direto, né? Natã falou para ele, pois é, esse homem é você. Graças a Deus, Davi continuava um homem segundo o coração de Deus. E você? Você está ouvindo essa palavra e está lembrando de quem agora? Se você estiver olhando para dentro de você, eu vou ficar muito feliz. Porque essa palavra não é para outra pessoa, a não ser para você mesmo. Quando Davi falou, e agora? Escolhe o teu castigo. Escolhe a tua punição. Depois de decidido lá, Davi entra num jejum. Primeiro ele percebe o seu problema. Por isso que os orgulhosos é difícil de se arrependerem, ou de Deus fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Porque orgulhosos não se arrependem. Ele primeiro percebeu a sua condição, depois ele se arrependeu e ele entrou no jejum. Ele orou e entrou no jejum de muitos dias. De muitos dias. Um jejum muito difícil de fazer. Mas não adiantou. A sentença dada sobre ele acabou. E uma das coisas que aconteceu com ele foi que ele perdeu seu filho. Morreu a criança. Que a mulher estava grávida. Morreu. Mas o interessante, e o que eu quero em nome de Jesus, que tudo isso entre no nosso coração essa noite, é o que nos pode fazer cair. O que é que pode, Senhor, ter misericórdia da minha vida, me tirar da tua presença? O que é que pode acontecer na sua vida e tirar você da presença de Deus?
E sem que a gente note, sem que a gente perceba. Seria um livro errado? Seria um livro que a gente lê e começa a nos confrontar com a palavra de Deus, fala, não, não é bem assim. Olha, essa pessoa não entende a palavra do jeito que tem sido ensinado na igreja. Mas Balaão também era assim. Balaão ensinava conforme o que era bom para ele, para benefício dele. Gente, a Bíblia não tem outra interpretação, a não ser o que está aqui. E a gente precisa do Espírito Santo. Talvez o que te falte é só isso, o Espírito Santo de Deus. Será que é um livro? Será que é uma viagem? Será que é alguém que você conhece? Ou será que alguém conhece você, anda te orientando, anda te dando conselhos, onde você só vai quebrar a cara? Natan salvou Davi. E a palavra está nos salvando hoje. Aonde é que você errou o caminho, que você errou o alvo? Porque isso é o conceito do pecado. O pecado é quando você erra o caminho, quando você erra o alvo. Se eu erro o alvo, é porque eu tinha um alvo. Qual era o alvo que você tinha? Quais foram as orientações e os conselhos que foram dados por você, para você, que veio de Deus e você deixou de seguir? Quais os conselhos e de quem você colocou no lugar dos conselhos de Deus? Às vezes não foi ninguém, às vezes foi o seu próprio orgulho. Não vou fazer isso não é bem assim. Ué, já era feito assim, por que eu vou mudar? Ué, porque Deus estava te dando a condição. Deus estava colocando na sua mão a possibilidade da cura e da mudança. Você não quis. E as pessoas a quem você ofende, as pessoas a quem você quer arriscar da sua vida, se for povo de Deus, toma cuidado, porque é esse povo de Deus que vai trazer a tua morte. E a morte não vai ser uma morte natural. Talvez seja a frustração de um plano seu. Mas se é alguém que está tramando contra você, se é alguém que está tramando contra vocês que estão aqui hoje, se você está íntegro, se você está na presença de Deus, se tem alguma coisa acontecendo e você não percebeu, e com essa palavra você toma o alvo novamente, quem vai matar essa pessoa é você. Quer dizer, serão os planos de quem está tentando te fazer mal é que vão ser frustrados, e não de vocês. Por causa de uma coroa. Uma coroa errada, na cabeça errada. Você já tem a sua coroa. Vocês entenderam? Você já tem a sua coroa. Não coloque sobre a sua coroa, sobre a sua cabeça, a coroa de ninguém, ou seja, o governo de outra pessoa, governo de outros deuses, governo de pessoas que não pensam conforme a palavra. Não sai da palavra, não. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Deu tempo para Davi. E vai dar tempo para você. Só que consequência é consequência, não adianta. Talvez o que você perdeu não vai voltar mais. Consequência é consequência. Para Davi deu tempo. E para nós também dá tempo. Amém, igreja? Para nós também dá tempo. Então é só você tratar das coisas da sua vida como a palavra de Deus diz. Você não precisa mandar ninguém embora, não. Você não precisa desfazer de nada, não. Você só tem que andar segundo o que a palavra de Deus diz para você como é. Agora, se não encaixa, se não cabe na palavra, aí sinto muito. Ou é o pecado ou é você. Os dois não vai ficar na presença de Deus, porque não fica. Aí aquilo que você tanto queria, você vai perder. E se teve tempo para Davi, dá tempo para você também. Amém? Vamos fechar os olhos, por favor?
Meu pai. Um rei de Israel pensando como um rei pagão. Davi não precisava de forma alguma daquela coroa. Nem você precisa de governo de outros lugares. Você precisa daquele que vem do alto, que é de Deus. Para com simpatia. Para de queimar incenso dentro da tua casa, não há necessidade. O Senhor está te falando, troque todas essas bobagens e siga a mim. Um Deus, somente um Deus, somente um Senhor. Meu Deus do céu, meu Pai, parece tão simples, né? Usar a coroa de um outro rei. Ele só colocou. Davi só pôde dar uma viravolta na vida dele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era orgulhoso. Ele recebeu as palavras e ele soube perceber a condição que ele estava vivendo. E aquilo que você não percebe, se repete. Aquilo que você não tem percepção, volta a acontecer várias vezes. E o pior, acontece na vida dos seus filhos. Já havia vindo lá das filhas de Ló. E foram perseguindo gerações após gerações. Um rei se levanta, outro rei morre, se levanta outro no lugar dele. Mas as bobagens, as decisões, as escolhas, as mesmas. O Senhor está te dando uma chance essa noite. Só os orgulhosos não conseguem olhar para si. O Senhor está te chamando para um acerto. Ele não quer tirar nada seu. Aliás, você não tem nada e acha que tem tudo. Mas o Senhor sabe que lá na frente você vai perder. Lá na frente. Olha que palavra. O Senhor está te chamando para um acerto, para que lá na frente você não perca, porque conseguir não é difícil. O difícil é conservar. Então realmente o início não é muito difícil. E é por isso que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. E olha que você já está vivendo coisas muito boas, né? Mas essas coisas têm que ser perpétuas, né? Não pode ser momentos felizes apenas. Misericórdia, de novo, Senhor. Não. Meu Deus. Então a pergunta para nós essa noite é: será que nós estamos usando uma coroa que não é nossa? Ai, meu Deus. Se você identificou que tem algum governo errado sobre a sua vida, ou seja, a sua maneira de pensar não está batendo muito com os seus líderes, a sua maneira de pensar não está batendo com a palavra de Deus, e você está tomando até distância do povo de Deus, e ainda pedindo para Deus que o povo dele se lasque. É isso mesmo. Eu quero é que dê muito mal para esse povo. Será esse povo que vai te matar. E o Senhor está te chamando por um acerto. O Senhor está te chamando por um acerto. Se por acaso você percebeu que a coroa que está na sua cabeça não é sua, tira ela agora. E coloca no lugar novamente a coroa que o Senhor te deu. Traz o governo de Deus, a soberania de Deus sobre a sua vida novamente, porque ainda dá tempo. Gente, a palavra é boa. Ainda dá tempo para você. Davi perdeu o filho. Talvez você não perca nada, mas você abriu os olhos. Meu Pai, tire esse altar de dentro da sua vida, onde só cabe você mesmo. É muito orgulho numa pessoa só.
Tira, desfaz em nome de Jesus. Deus, o que é que eu vim fazer nessa igreja hoje? Pois é, Deus te pegou. Deus te pegou de novo. É para você suar no lugar onde você está. Porque eu estou aqui. Em outros tempos, você já ouviu isso, mas de uma maneira diferente. Mas parava pouco nas igrejas. Seguia o seu próprio coração. Tinha aliança. Nunca teve. Nunca teve. Essa é a noite do concerto com Deus. Porque o Senhor está falando que ainda dá tempo. Amém. Aleluia. O pecado do orgulho vem desde o princípio. O pecado do orgulho é a origem do mal. Porque é o pior de todos os pecados. Esse sentimento é capaz de destruir, misericórdia. Esse sentimento é capaz de destruir tudo o que é de Deus dentro de nós. Todos os ensinos, tudo que você entendia, tudo que você lia na Bíblia, de repente não faz mais sentido. Acabou. Por esse motivo, o orgulho tem o poder de te afastar, de nos afastar de Deus. Então, em nome de Jesus, se afasta hoje, destrói hoje tudo aquilo que te leva a pecar contra Deus, transgredindo contra os seus mandamentos. O que leva um homem a cair é o orgulho e não reconhecer que está errado. Recebeu uma orientação errada, recebeu orientação para largar da esposa, recebeu orientação para largar do marido. Chuta o balde. Recebeu orientação para assinar o documento errado, recebeu uma orientação para defraudar alguém e você não consultou a sua consciência, porque a palavra nem precisava ser consultada, porque até não sendo crente sabe que é certo e que é errado, mas é a consciência. E quando a consciência está cauterizada, lê, ouve, não entende. Mas o Senhor está te chamando para um acerto. Ele quer te ver feliz. Ah, meu Pai. Essa é a grande batalha que nós enfrentamos, igreja. Nossos pensamentos. Nossos pensamentos precisam ser controlados e confrontados. Confrontados usando o parâmetro Palavra de Deus. Esta é a nossa eterna batalha. A nossa mente. O que a gente acha. O que a gente pensa. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Se alguém conseguir te enfraquecer, se alguém conseguir mudar os seus pensamentos em relação à palavra de Deus, isso fará você ser induzido a pecar. E depois que você comete o pecado, não adianta. O salário do pecado é a morte. Você se afasta de Deus. Tudo que fazemos de errado na nossa geração, tudo que fazemos de errado na nossa vida, se não houver arrependimento, abandono e perdão, vão alcançar lá na frente os nossos filhos. E os filhos dos nossos filhos. Aleluia. O que faremos então, Pai? O que faremos então, Senhor? Se às vezes a gente não consegue diferenciar a mão direita da mão esquerda,
Senhor, visita o coração de todos nós aqui nessa igreja hoje. Visita o coração daquela que está fraca, daquele que está fraco, daquele que estava pensando em fazer bobagens, daquele que já fez bobagens. Pai, visita aquele que estava esperando apenas uma resposta do Senhor. E o Senhor está te falando: abandona o que é abominável para mim. Um homem, segundo o coração de Deus, praticou uma abominação contra o Senhor. Mas houve conserto, porque ele reconheceu. Ele reconheceu. E você nunca conseguiu se arrepender de fato, de verdade, porque você não consegue reconhecer que está errada. Que está errado. Então derrama sobre nós, Pai, uma unção. Seja visitado enquanto os instrumentos tocam. E assim como já foi dito hoje aqui, durante o louvor, esses instrumentos têm o poder de nos visitar. Como assim, pastora? Uma coroa teve? Um livro tem? Uma música mundana tem? Uma festa tem? Um vídeo tem? Então se permita ser ministrado pelo louvor. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidades. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Igreja, nossa descendência não vem de um incesto. A nossa descendência não vem de uma mulher que não teve família. Porque na idolatria não existe família. Porque Maria ainda é virgem. E como pode uma virgem ser mãe? Como pode? Me diz. Tem que ter um pai, tem que ter uma mãe, tem que ter um filho.
Mas se José é pai de Jesus, então não é Deus. Se Maria não é casada com José, então ela ficou em adultério, porque ela teve outros filhos. E ela é uma serva do Deus Altíssimo. Maria é serva do Deus Altíssimo. Se ela não casou, então como é que ela pôde falar que ele tinha pai? O pai não pode reconhecer se não casar. Se não casar, não tem família. Em nome de Jesus, que isso entre na tua mente. Tira essas mentiras da tua mente e deixa a verdade te confrontar. Uai, se Maria não foi casada, então ela é solteira. Que ela teve o filho virgem, isso é claro, está escrito na palavra. E quem é o pai de Jesus? Deus, o Deus Altíssimo. Mas se ela não casou com José, então ela não é casada, não tem família. Se não tem família, como é que eles falam? Sagrada Família de Jesus. Uai, eu não descendo em nome de Jesus de um incesto. Não é a coroa dos reis moabitas e nem midianitas que estão sobre a minha vida. Não é este governo. E eu tenho o direito de escolha, e você também. Quem é o nosso Senhor? É Jesus, o Cristo, o único Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor. Nós temos um Pai, e é o Deus Altíssimo. Nós somos irmãos de Jesus. Assim como somos de Maria. Ela é a nossa irmã em fé. Mulher de valor, íntegra. Que teve a grande honra de carregar dentro dela o nosso Salvador. Mas ele não é filho de José, ele é filho de Deus. E ela teve uma família assim. José casou com ela. Ela teve outros filhos, sim, está escrito na palavra. Se não sabe, pega uma Bíblia, vai lá e vai traduzir. Deixa os outros ficar contando coisa errada para você, não. Ela tem irmão, ele tem irmãos e irmãs. E também na fé, como nós, que fomos enxertados na videira. Você está entendendo? Nós temos paternidade. Então, se você tem dúvida da coroa que você usa, feche os olhos todos, para ninguém se sentir constrangido. Se você tem convicção que a coroa que está sobre você, a soberania de Deus, aleluia. Mas se de alguma maneira você não sabia, o movimento que você precisa fazer, além do seu coração em crer, é só você se inclinar um pouquinho só para frente. E o Senhor vai estar tirando essa coroa de Moloque, aonde você achava até que o aborto era um direito da mulher. Só um pouquinho que você inclinar, Deus vai tirar essa coroa errada, esse governo errado, esses pensamentos errados, e Ele vai colocar a coroa que é sua, que vem dEle, a soberania dEle, e os pensamentos errados vão embora. Você já foi muito castigada, já te tiraram muita coisa. Até aonde você vai com esse sofrimento? Chega. Deixa explodir dentro do teu peito. Deixa a verdade entrar e mudar a sua vida. Deixa. Grande, 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 grande são as obras do Senhor. E a nossa gratidão está em ser amados e salvos por Ele. Não precisamos fazer mais nada, só crer. Mesmo que você passe por problemas essa semana, mesmo que você tenha problemas para resolver amanhã, todas as pressões que você passar, você tem um governo, você tem um Senhor. Você não vai sozinha, não. Ele vai com você. Seus pensamentos, suas decisões estão ligadas à palavra. Então existe uma bênção reservada para você. Existe uma bênção reservada para você. Então suporta a pressão. Suporta as tradições. Tira as mentiras de dentro da tua mente. Tira, porque a batalha está aí, ó.
A batalha está aí. E isso vai passar. Você quer que o teu problema passe? As crianças tudo quietinhas. Você quer que as pressões passem? E o Senhor está dizendo para você: vai passar. Olha que bênção. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Porque todos nós passamos pelos mesmos problemas. Tem ninguém melhor que ninguém aqui dentro, não. A diferença é que um é mais orgulhoso que o outro. Mas eu vou falar uma coisa para você. Já levei muita lambada. Não quero mais não. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Pai. Pai, eu me rendo. Tem pessoa que não tem mais nem fôlego para falar. Então se rende. Não era para você estar nessa condição. Mas enfim, daqui para frente vai ser outra conversa. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Adora Ele. Acerta com Ele. Aleluia. Ele ama a justiça, odeia iniquidades. O descendente de Davi, o homem mais notável. A nossa descendência está em Davi, igreja. Não é em Moab. Odeia iniquidades. Aleluia. Que ruja o leão. Glória a Deus. E que a terra estremeça. Aleluia. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A minha coroa está aqui. Amém? Então faço votos que a sua também esteja aí. Eu recebo essa palavra. Vocês recebem, igreja? Glória a Deus! Não tem como agradar os pais, seja quem seja, por causa de tradições. Eu prefiro agradar a Deus. Deleite-se no Senhor. Deleitar-te no Senhor, que foi a palavra que o pastor pregou, é agradar dele, agradar a Ele. Eu prefiro agradar a Deus. Sou besta. O que vai acontecer depois? Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Se alguma coisa não está legal, Ele vai me barrar. E eu não vou brigar com Ele. Então, se não aconteceu, espera. Tá para acontecer. O Senhor fechou a palavra dizendo que tem uma bênção reservada se você suportar a pressão. Suporta aí em nome de Jesus. Amém? Vai dar certo em nome de Jesus. Nós estamos encerrados. Se tem alguma arma apontada para você, é ela que vai errar o alvo, não vai ser você. Atirou, caiu do lado. Não vai pegar nem de raspão. Que a semana de vocês seja abençoada e maravilhosa. E que o recurso chegue. Porque vai chegar. Amém? Deus abençoe a todos. Vão com Deus. Em nome de Jesus. A Ele mais uma salva de palmas.